que você quer ser, você precisa estar perto daquilo que você quer ser. Se você deseja ser aquilo que você quer ser, você precisa estar próximo do que você deseja. Eu falei, pô, essa parada aí a gente já aprendeu aqui bastante, né? Nós aprendemos aqui. Isso é bíblico. Sim? Amém? Quantos estão comigo? E é sobre esse pilar que eu gostaria de iniciar a nossa palavra hoje, tá? Eu gostaria que vocês comigo abrissem Salmos 96, a partir do versículo 9. Amém? O que foi? Tá ligado? Tá valendo tudo? Ah, tá. Quem não abriu ainda, para eu poder esperar? Fica com a mão aí levantada até eu ver que vocês abriram para eu poder esperar. Abriu? Amém. E eu meditando na santidade de Deus, que eu desejo muito ter, eu me deparei primeiro com o Salmo 96, lá no versículo 9. Né? E ele vai falar o seguinte, o salmista ele vai falar o seguinte, ó. Prostrai-vos diante de Deus, diante do Senhor, no esplendor da sua... Na King James é esplendor, né? Em outras versões está na beleza da sua santidade. Né? Então ele está falando o seguinte, prostrai-vos, inclinai-vos, né? Fiquem numa posição de submissão, de inclinação, adoração. Mas faça isso na beleza da santidade do Senhor. Duas questões, uma, ele não está falando só para nos inclinarmos em adoração, observando a beleza da santidade dele. Não é apenas isso, ele não está falando apenas adore observando a beleza da sua santidade. Se você reparar, o que ele está falando é o seguinte, prostre-se, incline-se dentro da beleza, da santidade de Deus. Você faz parte daquela beleza. Ele está falando o seguinte, você vai se tornar a beleza da santidade de Deus, quando você inclinando-se dentro desse ambiente, onde a beleza da santidade dele está sendo proclamada, manifestada. Todos estão comigo? Tá? Eu vou explicar. O que é beleza? Eu acho que talvez não seja uma palavra onde a gente pesquisa o significado. A gente tem muitas concepções de beleza ocidental. Mas aqui, o que ele está falando de beleza? Beleza é a manifestação, é uma manifestação de um caráter admirável. Se eu sou belo, para você, significa, se eu sou belo para minha esposa ali, significa que ela me admira, significa que eu expresso para ela admiração. Então, quando ele fala que nós devemos nos inclinar dentro da beleza da sua santidade, ele está falando o seguinte, incline-se de forma que você admira a expressão da santidade de Deus. Amém? Legal, né? Então ele está falando o seguinte, engraçado que ele termina, não terminei de ler, ele fala, tremei diante dele toda a terra, né, a terra inteira. Tremei diante dele a terra inteira. Ele está falando o seguinte, adore ao Senhor, admirando a expressão da sua santidade. E o que é santidade? Amém? O que é santidade? Vamos lá, santidade significa o quê? Não, quero ouvir mais vozes. Santidade é o quê? Fala comigo então. Separado totalmente para Deus. Acertaram, é isso mesmo. Entendeu? Separado totalmente para Deus. Se Deus é santo, ele é o quê? Totalmente separado para si mesmo. Se eu sou santo, eu sou totalmente separado para Deus. Certo? E o que é o inverso da santidade? E o que é o inverso da santidade? É o pecado.
Isaías 59, o pecado faz o quê? Ainda é uma separação. Enquanto a santidade é a separação das coisas que não pertencem a Deus. Eu me separo para Ele. O pecado é a separação dEle. Amém? Então, é como... Lembra aquele exemplo que o pessoal dava, né? O pecado é quando você joga uma flecha no alvo e você erra o alvo. Lembra disso? Quem já ouviu isso? Faz sentido. Estava conversando, lembra? Faz sentido. Eu mirei no alvo e aí eu errei. A flecha foi para cá, o alvo estava ali. O que tem entre o alvo e a flecha? Existe uma separação. Mas aí temos um problema agora. Se eu errei o alvo, existe uma separação. Como unir de novo aquilo que estava separado? Amém? Então, eu não queria focar nisso, mas é exatamente o que Cristo veio fazer. Quando Cristo é crucificado e Ele derrama o seu sangue, nos purifica de todo pecado, habita em nós por meio do Espírito. Amém? A sua graça nos capacita. Amém? É por meio de Cristo que nós voltamos a ficar ligados novamente, tá? Mas eu não queria focar nisso, porque o objetivo aqui é que nós contemplamos a santidade de Deus. Amém? O objetivo é que nós venhamos a contemplar a beleza. Nós venhamos estar em meio à beleza da sua santidade. Sabe por quê? Porque apesar de Cristo, Ele ter morrido pelos nossos pecados, aberto o caminho, rasgado o véu para que pudéssemos ter acesso, esse acesso que Ele nos deu é para que nós estejamos de fato dentro desse local de beleza, dentro desse local de admiração, onde contemplamos a santidade de Deus, onde contemplamos a total separação de Deus para si mesmo, para que através disso nós o admiramos e desejamos também estar separados para Ele, assim como Ele é para si. Porque foi para aí. Sabe por que Deus é constante? Deus, Ele é constante porque Ele é separado para si mesmo. Porque Ele é o centro do universo. Quando Ele é separado para si mesmo, Ele está no local exato da sua existência. Então Ele sempre permanece. Mas Efésios 1, o que Ele vai falar? Efésios 1:4, abre lá. Que nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém? Por quê? Porque a santidade, ela nos dá o objetivo de vida. A santidade, ela revela o objetivo da nossa vida, que é o quê? Está totalmente centralizado em Deus, assim como Deus é centralizado em si mesmo. Amém? Estão comigo? E parece que Isaías, ele entendeu isso lá no Antigo Testamento. Parece que Isaías entendeu isso lá no Antigo Testamento. Vamos abrir lá comigo. Isaías 6. Eu estou rápido demais? Não? Isaías 6. Vou ligar tudo, tá? Vai ficar tudo amarradinho, tá? Por que eu estou falando que Isaías entendeu isso? Porque Isaías viu. Lembra? Como juntar novamente aquilo que está separado. Como é que faz isso de forma prática? Após Cristo ter aberto o caminho. É porque essa semana eu meditei muito em Isaías. Foi Isaías para tudo quanto é lado. Na verdade, não só Isaías. Eu meditei muito no Antigo Testamento essa semana. Foi muito legal. Já pegaram, já leram de, acho que é 1 Samuel? 1 Samuel até Crônicas, 2 Crônicas. Já leram de 1 Samuel até 2 Crônicas? Cara, é muito maneiro. É muito maneiro você ver como o reino funciona, como o reino na visão de Deus funciona. Como Ele estabeleceu o rei de acordo com alguns aspectos e desestabeleceu o rei de acordo com
com a sua vontade, com os seus objetivos. Muito legal. Aí eu fiquei meditando muito nisso. Aí acabou que eu já emendei em Isaías, já fui embora, fiquei meditando só no Antigo Testamento. Mas não tem nada a ver com a palavra não, que eu fui falando. Isaías 6. Então, vamos lá, no versículo 1, ó. No ano em que faleceu o rei Uzias, aliás, Uzias foi um rei legal, né? No começo, né? Depois fala que ele, não sei o que houve com ele. Ele quebrou. O que acontecia? Tinha vários reis, né? Tinha vários reis. Aí uns acertavam mais, uns erravam completamente. Né? E Uzias parecia que ele ia quebrar a banca, né? Parecia que ele ia ser um rei que Deus se agradasse. Aí no final ele deixou de fazer, né? Deixou de quebrar os altares dos deuses lá. E aí Deus reprovou ele no final das contas, né? Eu acho que só teve 2 reis que Deus fala que se agradou mesmo, assim. Um foi Davi e o outro foi Ezequias, isso? É? Então eu falo o seguinte, quando faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. Versículo 1, eu vi o Eterno sentado num trono alto e exaltado. Então Isaías, ele olha, naquela visão ele olha o Eterno e ele estava acima. O Eterno estava acima, ele estava alto e exaltado. Exaltado significa não há nada mais acima do que isso, tá? Além de estar alto, ele estava exaltado, nada além disso. Entendeu? Ele era o teto. Amém? E Isaías, ele olha o Eterno dessa forma, acima dele. E quando ele tem essa visão do Eterno, ele estava num local, exatamente nesse local, onde a gente estava falando da beleza da santidade de Deus. A gente vai ver por quê, ó. No versículo 2. Em torno dele se posicionavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 elas cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor, é Yahweh dos exércitos, é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da sua glória. Então, ele estava exatamente no local onde a beleza da santidade de Deus era revelada o tempo todo, onde a beleza da santidade de Deus era constantemente proclamada. E eles falavam uns para os outros: Santo, vamos fazer, ó, tá aqui os anjos desse lado, outros anjos desse lado aqui. É bom que a gente vai treinando, porque a gente vai fazer parte desse ambiente também. Já fazemos já, tá? Mas a gente vai ser mais legal. Mas vamos lá, ó. Vai, Santo. É o Senhor dos exércitos. Cara, tá entendendo? Então eles estavam nesse ambiente de santidade, onde havia não só uma proclamação, mas uma comunicação. Olha o que ele fala. Existia uma comunicação, eles clamavam uns aos outros, eles comunicavam uns aos outros a santidade de Deus. Então, dentro do ambiente da beleza da santidade de Deus, havia uma comunicação a respeito da santidade dele. Sabe por quê? Porque quando um atributo de Deus é comunicado, quando o atributo de Deus é comunicado, há uma instrução na comunicação. E quando há uma instrução na comunicação, nós estamos absorvendo, à medida que vamos absorvendo, aquilo vai se tornando parte de nós. Inclusive é por isso que eles clamam uns aos outros: Santo, Santo, Santo. É para que eles também permaneçam santos, assim como aqueles que eles declaram também é santo. Lembra que eu falei lá do carinha lá do podcast? Está próximo daquilo que você quer se tornar. E, cara, às vezes, olha só, às vezes eu percebo o seguinte, que muitas vezes a gente fica tentando entender o pecado que nós temos. Vaidade é inveja, cara, sei lá, prostituição, tá entendendo? Mas quando na verdade a falta da santidade, a separação de Deus, ela está exatamente no fato, a gente aprendeu isso aqui, lembram? Ela está exatamente no fato de você estar em comunhão com o ambiente de Deus, o ambiente da sua santidade.
Porque o ambiente da santidade de Deus, ele é protetor. O ambiente da santidade de Deus, ele te protege do pecado, porque você fica com a sua mentalidade ocupada com o caráter de Deus. Amém? E olha que interessante, Isaías ele fala o seguinte, que quando ele estava olhando um Deus alto e exaltado, olha a reação que ele teve, como juntar novamente o que estava separado. Então, Isaías ele estava olhando a Deus alto e exaltado, no ambiente de sua santidade. E qual é a reação que Isaías tem? Lembra? Ai de mim que sou pecador. Não é isso? Versículo 5. Então bradei. Ele bradou, ele não falou, ele bradou, ele gritou: ai de mim que sou pecador. Cara, ele comunicou, cara, ele berrou aquilo: ai de mim que sou pecador. Ao ver Deus alto e exaltado, a primeira reação dele é: ai de mim que sou pecador. Não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros também. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Por quê? Porque duas coisas que ocorrem aqui. Porque no ambiente de contemplação da santidade de Deus ocorrem duas coisas. Uma, o conhecimento dos seus próprios pecados. No ambiente da santidade de Deus, no ambiente de contemplação da santidade de Deus, nós observamos o nosso próprio pecado. E no ambiente da santidade de Deus, os nossos pecados também não conseguem ficar escondidos. E esse é o processo da beleza da santidade de Deus, porque há beleza nisso. Imediatamente, olha o resultado de você permanecer num ambiente de contemplação, de você permanecer num ambiente de contemplação. Olha o estado, olha o resultado disso. Você percebe o seu pecado, você confessa o seu pecado, e olha só o que ele vai falar. Imediatamente um dos serafins voou, no versículo 6, tá? Voou até onde eu estava, e trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê isto, tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Como ser santo? Como ser santo? Em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Então, cara, é necessário que nós tenhamos uma vida de devoção, onde nós contemplamos a santidade de Deus, onde nós contemplamos dentro da beleza da santidade de Deus. Amém? Para que nós nos tornemos santos como Ele é santo. Não adianta você, pelo seu extremo esforço, tentar alcançar a santidade de Deus, porque você não sabe como Ele é santo. Para saber como Ele é santo, você precisa ser instruído na santidade dEle. Mas para ser instruído na santidade dEle, você precisa estar num ambiente de proclamação da santidade dEle. E para estar no ambiente de proclamação da santidade dEle, você precisa estar contemplando Ele. É interessante, tem uma continuação aqui que é muito interessante, porque Deus ele fala para Isaías: vai e dize a este povo: podeis ouvir constantemente, mas não haveis de compreender, podeis ver e continuar a ver sempre, contudo jamais percebereis. Embota o coração deste povo,
torna esta gente incapaz de escutar os teus ouvidos e tapa-lhes os olhos, que essas pessoas não enxerguem com os olhos, não consigam ouvir mediante os ouvidos e não possam entender com o coração, a fim de que não percebam a conversão e se tornem sãos. Tá calor pra caramba, né? Diante disto, indaguei. Até quando, Senhor? Até quando? Até quando essas coisas vão ocorrer? Até quando as pessoas vão estar duras a ponto de não conseguir te ouvir, de não conseguir de te ouvindo não conseguir compreender, de te vendo não conseguir enxergar? Até quando, Eterno? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem o quê? E os campos estejam absolutamente destruídos, até que Yahweh remova para a terra distante do seu povo, e no seio da terra reine total solidão. Se na terra ficar 1/10 do povo, este tornará a ser devastado. Contudo, assim como... Não, vamos dar uma pausa aqui. Devastado. Então o que ele está falando? Até quando não irão entender? Até que esteja tudo quebrado. Amém? Até que esteja tudo quebrado. Cara, se tem algo, tem uma coisa muito valiosa que eu aprendi quando eu cheguei aqui na casa, né? Aqui no Onoma, que foi o coração quebrantado. Cara, se tem uma das coisas mais valiosas que eu aprendi com os meus pastores aqui na casa, foi ter um coração quebrantado. Abre lá em Isaías 57, no versículo 14. Abriram? Está aberto ali também, não. Aquele mesmo Isaías que quando viu o Senhor alto e exaltado, de dentro da beleza da santidade dele, aquele mesmo Isaías que ao fazer isso, ele percebeu os seus pecados e declarou eles. Esse mesmo Isaías foi quem escreveu isso aqui. Foi quem viu isso aqui também, né? E ele vai falar o seguinte: então o Eterno exclamará: aterrai, aterrai, abri um caminho, removei os obstáculos para que o meu povo tenha acesso ao caminho. Aterrai, ou seja, tinha buracos, né? Ou talvez altos e baixos, né? Então ele fala: aterrai, tornai caminhos retos, né? Porquanto assim afirma o alto e sublime. Eu acho muito legal essa forma que ele se refere a Deus. Viu, assim, o alto e exaltado, assim afirma o alto e sublime. Ele chama ele de alto e sublime. Muito lindo isso, cara. Aquele que vive para sempre, cujo seu nome é Altíssimo. Tem uma canção disso aí, não tem? Tem. E vive para sempre. Isso aí. Habito no lugar... olha só o que o sublime e altíssimo vai dizer. Habito no lugar mais majestoso. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com um contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quê? Ao quebrantado de coração, e um novo alento ao coração. Em Salmos 51 ele vai falar também que Deus não resiste a um coração quebrantado. Então, olha só o que ele está falando nessa profecia. Quando que isso terá fim? Quando que vai ter fim, lembra? Quando tudo estiver quebrantado. Quando tudo estiver quebrado, cara.
Quando tudo estiver quebrado, é nesse momento que vai acontecer isso aqui, ó. Lá na segunda parte do versículo 3, ó. Assim, contudo, estão vendo ali, ó? Lá em Isaías 6, tá? Lá no versículo 13. Ó, contudo, assim como o terebinto, o olmo e o carvalho, quando são colocados abaixo, deixam apenas um pedaço do tronco no solo, assim a santa semente será o seu toco, a brotar um novo começo. Hoje eu estava vendo essas árvores aqui que ele fala, né? Terebinto, olmo é olmo, não sei, eu acho que é olmo. Olmo e carvalho, né? Essas árvores aqui, elas têm em comum o seguinte, que quando elas são cortadas no tronco, tá? Não é podada não, é cortada no tronco. Quando elas são cortadas no tronco, cara, elas continuam a crescer. Elas continuam a crescer. E tem uma questão muito interessante aqui, que quanto mais elas são cortadas, quanto mais vão cortando elas, mais o aroma delas vai aumentando, podendo chegar até 1 quilômetro de distância. Interessante, né? Então, quanto mais elas são cortadas, ele vai falar, né? Quanto elas são colocadas abaixo, quando elas são derrubadas, o aroma delas vai ficando mais intenso, né? Ele vai falar o seguinte: quando elas são colocadas abaixo, é exatamente quando a santa semente vai brotar um novo começo do seu toco. Amém? Então, cara, é isso que ele está falando. Um coração quebrantado é um coração, é um terreno ótimo para uma semente ter um novo começo. Amém? Para uma semente crescer novamente, não só crescer, mas exalar aroma. O quebrantamento, cara, a demolição, ela é o estado ideal para exalar aroma diante de Deus. Amém? Irmãos, era até aqui que eu queria falar. Amém?
Suas vestes negras enche o templo. Adoradores celestiais cercam seu trono, unidos a
do povo dessa terra. Vejo o Senhor, vejo o Senhor. Os meus olhos viram, os meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando pra sempre e sempre. Vejo o Senhor, vejo o Senhor, exaltado na adoração do povo dessa terra. Vejo o Senhor, vejo o Senhor. Os meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando pra sempre e sempre, reinando pra sempre e contemplamos tua santidade, porque queremos ser santos como tu. Sem santificação não poderemos te ver, Senhor. Contemplamos tua santidade, porque queremos ser santos como tu. Sem santificação é impossível te ver, Senhor.
sobre o trono dos céus. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno ao Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim,
da terra. Alguém digno como o Senhor não foi encontrado, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Alguém digno como o Senhor não foi encontrado, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Alguém digno como o Senhor não foi encontrado, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Alguém digno como o Senhor, infinitamente belo, infinitamente digno. Não descansarei até que os meus olhos possam te contemplar. Infinitamente belo, infinitamente digno. Não descansarei até que os meus olhos possam te contemplar. Infinitamente belo, infinitamente digno. Não descansarei até que os meus olhos possam te contemplar. Infinitamente belo, infinitamente digno. Não descansarei até que os meus olhos possam te contemplar. Infinitamente digno. Não descansarei até que os meus olhos possam te contemplar. Infinitamente belo, infinitamente digno. Não descansarei até que os meus olhos possam te contemplar e te adorar, e te contemplar, e te anelar, e te venerar, e te adorar, e te contemplar, e te anelar, e te venerar, e te adorar, e te contemplar, e te anelar, e te venerar, infinito, e te adorar, infinitamente belo,
te adoramos, te adoramos. E dia, noite, noite e dia te adoramos, te adoramos. Dia, noite, noite e dia te adoramos, te adoramos. Dia, noite, noite e dia te adoramos, te adoramos. Adorar e te contemplar e te anelar e te venerar e te adorar e te contemplar, te anelar, te venerar e te adorar e te contemplar, e te anelar e te venerar e te adorar e te contemplar, e te anelar e te venerar e te adorar e te contemplar, e te anelar e te venerar e te adorar. Uma coisa peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa habitar em sua casa para sempre. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa habitar em sua casa para sempre. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa habitar em sua casa para sempre. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa habitar em sua casa para sempre. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa habitar em sua casa para sempre. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa habitar em sua casa para sempre. Infinitamente, infinitamente belo, infinitamente digno, até que os meus olhos possam te contemplar. Infinitamente belo, infinitamente digno, não me descansarei até que os meus olhos possam te contemplar. Infinitamente belo, não descansarei até que os meus olhos possam te contemplar e te adorar e te venerar e te adorar. E te adorar.
Meu coração eu te busco, recebe a adoração.
Sim, eu sei que tu estás aqui e eu preciso te contemplar. Sim, eu sei que tu estás aqui e eu preciso te contemplar. Sim, eu sei que tu estás aqui e eu preciso te contemplar. Sim, eu sei que tu estás aqui e eu preciso te contemplar. Sim, eu sei que tu estás aqui e eu preciso te contemplar. Sim, eu sei que tu estás aqui e eu preciso te contemplar. Sim, eu sei que tu estás aqui e eu preciso te contemplar. Sim, eu sei que tu estás aqui e eu preciso te contemplar. Preciso te contemplar. Sei que tu estás aqui e eu preciso te contemplar. E eu sei que tu estás. E o meu prazer é te contemplar. Sim, eu sei que tu estás. E eu preciso te contemplar. Eu não sei que tu estás. E o meu prazer é te contemplar. Sim, eu sei que tu estás aqui e eu preciso te contemplar. Sim, eu sei que tu estás aqui e eu preciso te contemplar. Sim, eu sei que tu estás aqui e o meu prazer é te contemplar. Contemplar e como no espelho reflita a sua imagem e glória. Reflita a sua imagem. Em sua presença, na sua face posso contemplar e como no espelho reflita a sua imagem e glória.
o seu. Não existe outro nome como o seu. E seu esplendor se estende por toda a terra, incomparável. Não existe outro nome como o teu. Seu esplendor se estende por toda a terra, incomparável. E não existe outro nome como o seu. Seu esplendor se estende por toda a terra, incomparável. Não existe outro nome como o seu. Seu esplendor se estende por toda a terra, incomparável. Tu és lindo, incomparável, glorioso, poderoso. Tu és lindo, incomparável, glorioso, poderoso. Digno Amém. Irmãos, como já é de costume aqui no nosso meio, aos irmãos que foi dado alguma visão, que teve alguma visão, né, acerca do que foi falado, aquilo que o Espírito Santo falou, faz a fila aqui para poder a gente liberar. Amém?
Ah, gente, me falaram que tem que ser o que a primeira hoje. Entendi errado, perdão. Então, irmãos, que a nossa justiça